Olá, sejam todos bem-vindos para mais uma palestra nossa do livro Palavras de Vida Eterna. É uma obra psicografada por Francisco Cândido Xavier pelo Espírito de Emmanuel. A nossa lição de hoje é a de número 106, Confiemos servindo. Então diz assim também a fé. Se não tiver obras, está morta em si mesma. É uma grande verdade? Então nós temos que analisar o seguinte: o que adianta nós termos boas sementes, por exemplo, se não a plantarmos? Então, tem até um ditado que diz: o inferno está cheio de boas intenções. É verdade. Eu tenho umas sementes maravilhosas, mas se eu não as plantar, como elas vão frutificar, florescer, germinar, porque eu não as plantei? É a mesma coisa a fé. Talentos artísticos. Se eu não trabalhar os meus talentos artísticos, se eu não estudar, se eu não praticar, se eu não colocar em ação, como que eu vou expressá-los? Eu posso ser uma grande pianista, ser uma virtuose, mas se eu não praticar, se eu não tocar, se eu não estudar, como eu vou demonstrar ao mundo o meu grande talento? Então, são exemplos da vida que são importantes nós termos, porque esta é a verdade, que adianta lindos projetos. Eu tenho um projeto, sou uma arquiteta maravilhosa, tenho um projeto lindíssimo de um prédio, ou de um conjunto habitacional, ou de uma área de lazer maravilhosa, mas se eu nunca colocar em prática, se eu não for buscar executar esse projeto, não for levar esse projeto para um grupo que possa executar, de investidores, que adianta? Tudo vai ficar morto, apenas dentro de mim, apenas dentro da minha imaginação, mas eu não vou ter colocado isso em prática. É importante planejar? Lógico que é. É importante sonhar? Absolutamente importante. Mas nós temos que ter as etapas do querer, do sonhar, do planejar e do executar. O que adianta eu ter, por exemplo, excelentes equipamentos se eu não colocar os mesmos para funcionar? Eu, por exemplo, eu tenho um laboratório de análises ambientais. O que adianta eu ter lá equipamentos caríssimos se eu não colocá-los para funcionar? Como eu vou executar essas análises ambientais que eu preciso executar se eu não tenho um equipamento que esteja fazendo esse trabalho à altura, se eu não o coloco para funcionar? Assim também, esses exemplos que eu coloquei são exemplos materiais, mas para que nós possamos entender esta linda lição, porque assim também são nos assuntos espirituais. Se eu não realizar obras edificadoras, se não concretizar ações na seara do bem, nada vai adiantar, nada adianta. É muito importante buscar a luz, lógico que é, a limpeza espiritual, a oração é importantíssima, a nossa conexão com Deus, mas também é muito importante nós vivenciarmos, termos bons exemplos, vivenciarmos ações na prática do bem, limparmos os nossos pensamentos, cuidarmos das formas pensamentos que nós geramos, olharmos a vida com paciência, com benevolência, com compaixão, olharmos os nossos impulsos internos, verificarmos os nossos pensamentos, sermos vigilantes. Jesus dizia: orai e vigiai. Então, para eu poder vivenciar no mundo espiritual, na nossa alma, naquilo que nós viemos como missão na Terra, nesta encarnação, é muito importante que eu coloque em prática aquela oração. Deus, nós não fazemos na oração do Pai Nosso, vamos perdoar, que sejamos perdoados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, se nós pedimos o perdão, nós também temos que dar o perdão. Nós precisamos vivenciar aquilo que nós desejamos para nós de bom. Nós precisamos vivenciar isso.
Nós precisamos praticar a caridade. E o que é praticar a caridade? A caridade, será que ela é somente aquela de doação, de visitar creches, orfanatos, ou é aquela também de dar um sorriso de bom dia, com carinho, com coração, para aqueles que estão conosco, por exemplo, no elevador de um prédio? Para aquela pessoa, quando nós pegamos o carro na garagem, que está ali fazendo a limpeza, por exemplo. Aqueles que estão na portaria de um prédio, de um condomínio, as pessoas, os nossos colegas de trabalho, aqueles com quem nós trabalhamos todos os dias. Será que a caridade não é esse olhar com amor, não é um sorriso? Quanto um sorriso pode fazer de bem? Um sorriso é uma bênção. Então, se nós temos um sorriso, temos um carinho, quantas pessoas nos procuram hoje pelo WhatsApp, que está tão popularizado, perguntam se nós estamos bem e nós até esquecemos de perguntar se a pessoa está bem. E muitas vezes a pessoa nos procura porque ela quer se desabafar, ela quer uma palavra amiga, ela quer dizer alguma coisa que ela está sentindo. Quantas pessoas o mundo hoje precisa tanto de amor? As pessoas estão amedrontadas com esta pandemia, com tantas outras situações, com as situações econômicas, com o país, com as coisas que estamos vivenciando no mundo. E quanto é importante nós nos abraçarmos neste momento, usarmos mesmo as mídias sociais, que o mundo está tão globalizado, para nós sermos aquele apoio. Então, pensemos com muito carinho, importante uma oração. Mas o que adianta eu me ajoelhar todos os dias, orar? Quantas pessoas dizem, mas eu oro, eu nada consigo. Mas como essas pessoas trabalham realmente a prática do bem? Eu posso me ajoelhar, orar e levantar, insultar um colega de trabalho, ser uma chefe impaciente, não ter amor no coração. O que adiantou? O que adiantou? Então, a prática da fé, a prática de tudo aquilo que nós estudamos, que nós oramos, que nós pedimos, ela é fundamental. Como demos o exemplo da semente, que adianta ter uma excelente semente se eu nunca plantar? O que adianta ter um excelente equipamento se eu nunca colocá-lo para funcionar? O que adianta eu saber que eu sou uma excelente dançarina, uma excelente pianista, que eu tenho um ouvido maravilhoso, se eu nunca praticar e nunca colocar isso em prática, até em prol do outro? Teve uma época que eu estudei piano e que na época eu tocava, porque realmente a falta de prática te leva não a esquecer, mas a não ser mais um bom pianista. Naquela época eu me lembro que eu tive uma ideia de ir numa creche e eu acabei indo. Nessa creche eu vi um piano e com esse piano eu pensei, o que eu posso me doar? Além de trazer alimentos, além de trazer fraldas, porque era uma creche que tinha uma idade das crianças bem pequenas, chegando até a adolescência. Então eu pensei, o que eu posso fazer além de doações, né? Porque isso eu posso fazer, graças a Deus. Deus me permitiu. Mas assim como eu, muitas outras pessoas também podem fazer doações. Quando eu vi aquele piano, eu pensei, nossa, eu toco piano. E se eu vier aqui uma vez por semana, cada 10 dias, e eu tocar piano para essas crianças? E aí eu pedi naquela época para a diretora da creche se eu podia fazer isso. E ela achou muito interessante a minha solicitação, porque ninguém nunca tinha pedido para ir lá tocar piano. E eles tinham aquele piano porque na verdade era uma casa que tinha sido disponibilizada para se transformar numa creche. E eu comecei a ir uma vez por semana, depois eu fui a cada 10 dias, mas eu ia e eu levava as minhas partituras e eu tocava. Como na época eu tocava músicas populares, ficou muito legal. Um dia, a primeira vez que eu fui, poucas crianças chegaram perto. Eles estavam envolvidos com atividades, mas eu fiz a minha parte. Eu dedicava meia hora. No segundo dia, mais crianças vieram. E na terceira vez que eu fui, todos estavam sentados à minha volta. Foi a coisa mais linda. Porque o que eu estava levando? Alguma coisa que eu sabia fazer. Eu queria me doar, diferente de somente dar coisas materiais. Então, eu sabia fazer, eu fui e fiz o que eu sabia.
E foi uma época que eu fiz esse trabalho numa cidade onde eu morava, que foi muito bonito, foi muito feliz, porque o fazer o bem libera em nós muito prazer, muita alegria. Muitas vezes, quando você faz o bem de verdade, de coração, você se sente mais feliz do que aquele que recebeu. Isto é um fato. E esta lição nos leva a pensar sobre isso, sobre tornar a fé prática. Eu tenho fé que Deus vai me ajudar nesse determinado campo. Mas se eu sentar e simplesmente esperar, não fizer nada para que isto aconteça, realmente não me esforçar, não trabalhar, eu vou ficar sentada esperando. Ajuda-te que eu te ajudarei. Lembram-se disso? Jesus também disse, ajuda-te que eu te ajudarei. É uma máxima maravilhosa, verdadeira, aquela que nós devemos procurar seguir. Façamos a nossa parte, vamos praticar a fé, praticar o bem, praticar tudo o que nós falamos em oração. Vamos vigiar as nossas formas de pensamento, vamos vigiar aquilo que nós emitimos como energia para o outro. Vamos trabalhar a nossa fé, e isso é o mais importante. Vamos comunicar para nós mesmos a nossa fé. Isso é extremamente importante. E eu gostaria de hoje ler para vocês um pensamento muito lindo da Madre Teresa de Calcutá. Muito lindo mesmo, e é por isso que eu quero trazer para o nosso encontro hoje. Diz assim: que Deus te capacite para cada batalha da vida, guie teus passos e ilumine teu caminho. O bem que você faz hoje pode ser esquecido amanhã. Faça o bem a si mesmo. Veja que, ao final das contas, é tudo entre você e Deus. Nunca foi entre você e os outros. Isto é de Madre Teresa de Calcutá e eu achei simplesmente maravilhoso. Façamos o bem, façamos tudo de bom, independente para quem seja, e independente, e principalmente independente de esperar retribuição de quem quer que seja. Veja que ao final das contas é tudo entre você e Deus, e nunca foi entre você e os outros. Muito lindo. Eu desejo a vocês um excelente dia, uma excelente tarde, uma excelente noite. Que estejamos sempre cada vez mais unidos na fé, mas especialmente na busca da prática desta fé. Que façamos acontecer tudo aquilo que nós temos dentro dos nossos corações. Que sejamos cada vez mais presentes, mas com o bem na vida de todos aqueles que chegam até nós, porque todos que estão chegando até nós não estão chegando por acaso. Todos aqueles com quem nós encontramos nessa vida, nem que seja por um segundo, por um minuto, eles têm um porquê e um propósito de estar aqui conosco. Desejo a vocês de coração tudo de melhor. Fiquem bem, sejam sempre muito felizes. Amém.